Olá, vamos falar então das 4 estações do casamento. Como pano de fundo nós teremos as Escrituras Sagradas. Você sabia que muito se aprende observando a natureza e ao olhar para ela é fácil perceber certa similaridade com os nossos sentimentos do dia a dia? Ou seja, coisas que são aparentemente particularidades da natureza se comunicam com os ânimos do nosso cotidiano. Veja as estações do ano, por exemplo, divididas em 4 períodos no ano, cada uma possui características marcantes e distintas, baseadas em padrões ou variações a que chamamos de clima. As 4 estações são a primavera, o verão, o outono, o inverno. Cada estação possui seu ambiente próprio, ou seja, cada uma tem um pano de fundo que lhe é particular. Pode-se até dizer que cada uma delas tem seu próprio estado de humor. Veja a primavera, conhecida por um ambiente muito agradável, onde tudo é muito colorido, temperaturas amenas, floração, o desabrochamento das flores, uma paisagem boa aos olhos, tornando a vida mais alegre e contemplativa. Os animais saem do período de hibernação e os polinizadores, como o beija-flor, a cada série de beijos, colhem e transportam pólen de uma flor para outra e a vida vai. Já o verão, que vem logo depois da primavera, é uma estação extremista onde tudo é percebido pela intensidade das cores, com a exuberância do calor ou das chuvas fortes. Dias são mais longos e noites mais curtas. As pessoas se desprendem dos seus lares e curtem as viagens para a praia ou para a piscina. Há uma grande explosão de atividades no verão. Aí temos o outono, a temperatura diminui, as folhas das árvores caem, as cores não são tão fortes, o verde das folhas se transforma em um avermelhado, lindo, depois se amarela, até que caem ao chão formando um tapete de folhas secas. Os galhos ficam secos e vazios, as cores perdem sua intensidade, o clima caminha para a mornidão e logo se prepara para o inverno. E o inverno? Queda de temperatura, tudo muito frio, gelado, os animais se recolhem para a hibernação, uma estação que representa o isolamento, uma estação de rigidez, mãos duras e frio. A vida se esconde, não há flores coloridas ou árvores com muitas folhas, apenas o gélido branco e acinzentado frio. Noites longas, dias curtos, muito silêncio e, por fim, certa solidão. Depois dessa introdução sobre o comportamento de cada estação, vem à tona uma pergunta. Como pessoa, já se encontrou com sentimentos semelhantes ao ambiente ou ao comportamento de alguma dessas estações? Por vezes nos vemos mais românticos, como a primavera, ou eufóricos como o verão, relativamente mornos e desinteressados como o outono, ou até totalmente rígidos e insensivelmente firmes e gélidos como o inverno. E quanto à relação conjugal? Algum casal já se viu em fases semelhantes aos ambientes dessas estações? Pois é, a vida conjugal também passa por estações. Relacionamento na primavera, muitas vezes associada, mas não unicamente, ao início da vida conjugal, aonde os encontros, romance, beijos e cheiros, ligações de telefone, mensagens de saudade, fotos, cliques, curtidas em todo o tempo. E o verão? Muita intensidade, viagens, muita intimidade, muito calor. Já no outono, relacionamento está com certa mornidão, dispersão, surgem interesses individuais, a comunicação reduzida e a troca de ideias parece não ser mais a mesma, o tempo passa a ser usado em coisas individuais e não mais entre os dois, se inicia a priorização do eu, ao invés do nós. No inverno, como consequência do outono, a indiferença toma posse da relação, o esposo e a esposa passam a ser indiferentes um ao outro, tendem à frieza, reclusão, ausência de contato, quase nenhuma comunicação verbal, nem toque físico,
insensibilidade, perde seu interesse pelo outro, entra no isolamento. Bem, isso é apenas uma demonstração de como as estações do ano são exemplos de ambiente que por muitas vezes se assemelham aos sentimentos que nesse ambiente também está a vida conjugal, ou seja, estações conjugais ou estações do casamento. Posso até dizer que o clima da relação pode ter certa similaridade com o pano de fundo de cada uma de nossas estações. Agora, você já pode ter formado uma série de perguntas a esse respeito, como por exemplo, as estações do casamento funcionam exatamente como as estações climáticas? É possível identificar em qual das estações estou vivendo em meu casamento? É possível manter o clima conjugal dentro de uma estação como a primavera e o verão, onde a cordialidade, o romantismo, a intimidade saudável sejam presentes e efetivas? Todas essas questões e muitas outras são respondidas de forma prática através das Escrituras Sagradas. Afinal, o mesmo Senhor, a pessoa que instituiu o casamento, é o mesmo que estabelece as formas ideais para que este seja bem-sucedido. Sobre a primeira questão, por exemplo, as estações do casamento funcionam exatamente como as estações climáticas? Podemos afirmar que sim, quanto ao pano de fundo que representa o ambiente de cada estação. Mas ressaltamos um não quanto ao tempo de duração de uma estação no casamento. As diferenças são que as estações do ano têm tempos definidos, ou seja, períodos de 3 meses. Ao final do período de 3 meses, a estação do ano muda para uma nova estação. Já no casamento, as estações não têm tempo definido, portanto, um casal pode viver uma relação gélida, como o inverno, por um período muito maior ou menor que os 3 meses. Outro exemplo é que a estação do ano alcança todas as pessoas que estão sob aquele clima durante todo o período que ela durar, ou seja, os 3 meses. Já na vida conjugal, o esposo pode tramitar por sentimentos de uma estação, enquanto a esposa em sentimentos ou impressões totalmente diferentes da do esposo. Portanto, cada um está em uma estação diferente. Imagine um esposo que esteja iniciando sentimentos como quem está sob o aspecto do outono, onde as folhas caem, as árvores se ressecam, e sua esposa esteja sob a influência de pleno inverno. Certamente esse relacionamento atravessará por uma fase de grande dificuldade, pois um está caminhando para os mesmos infortúnios que o outro já está. Por outro lado, imagine um esposo que estiver sob os aspectos da primavera, ainda que a pessoa esteja sob sentimentos de inverno, esse esposo poderá, através de atos de conquista, com palavras de afirmação, boa vontade, companheirismo, resgatar a esposa deste triste período, e ambos poderão viver experiências de renovação, de reconstrução conjugal, com reafirmação de seus votos. Mas por quê? Porque as estações do casamento dependem única e exclusivamente de você, marido, de você, esposa, e de você, casal. As estações do casamento dependem de que tipo de clima vocês estão dispostos a construir, viver e a manter na sua relação conjugal. De fato, circunstâncias desagradáveis, muitas vezes produzidas pelos reveses da vida, batem à porta da relação conjugal, reagindo sobre o relacionamento, tentando alterar a maravilhosa estação da primavera, podendo nos induzir a um clima frio, porém, não precisa se tornar um inverno conjugal. São nessas ocasiões que devemos nos lançar ao propósito de Deus para a vida conjugal, onde o Senhor, como pessoa participativa, interessada e, sobretudo, poderosa, pode nos auxiliar a transformar as ocasiões e promover a paz. É aqui que destaco 2 textos das Escrituras, um de Paulo, outro de Daniel, que demonstram o interesse de Deus sobre as nossas vidas e alcançam principalmente o aspecto conjugal. Paulo diz em 2 Coríntios 4, do 7 ao 9, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Que tesouro? A sua palavra,
como fonte de orientação e resgate de valores, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Podemos sofrer pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos até perseguidos, mas jamais desamparados. Talvez até fiquemos abatidos, mas destruídos nunca. Esse é o texto de Paulo. Por quê? Daniel tem um paralelo interessante. Daniel 2:20-22 diz, está escrito: seja louvado o Senhor que está nos céus, louvado o seu nome para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Deus muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece reis, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer, revela mistérios profundos e enigmas ocultos. De uma forma simples e prática, me sinto convencido a dizer que há interesse em Deus em nos dar capacidade para vencer as adversidades que se levantam tentando nos tirar das boas estações. Há interesse em Deus em nos conceder discernimento e força para uma vida conjugal de paz, de alegria, próspera, porque nele as estações mudam. Tenhamos em nós a postura do vaso de barro que guarda a sua palavra como fonte preciosa de vida e de transformação de conduta. Primeiro passo em tudo isso está em identificar a estação que estamos vivendo. E Jesus nos dá algumas orientações a respeito disso. Em Mateus 16, Jesus despertava a atenção de seus ouvintes sobre o interpretar o tempo através dos sinais que acontecem durante o dia. Ele afirmava que as pessoas sabiam que haveria um bom tempo quando no final da tarde o céu era avermelhado claro. Mas se fosse avermelhado escuro, seria sinal de chuva forte. Jesus então ele realçava a habilidade das pessoas em interpretarem os sinais do tempo. Para o ambiente conjugal não é diferente. O casal sábio e perspicaz observa a relação e sobre ela interpreta a troca de sinais existentes entre esposo e esposa. Esses sinais muito pode nos dizer sobre qual estação nosso cônjuge ou nosso casamento está. Expressões de comportamento, caras e bocas, palavras, gestos, silêncio, reclusão, isolamento, resmungos, sinais de ruptura espiritual, né? Casais que não oram mais juntos. E para este item eu faço inclusive um comentário. Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Veja que coisa interessante. Diante de tantas petições, aquilo que chamou a atenção daqueles homens era a possibilidade de aprender a orar. Muito bem. Eles não estavam interessados em aprender sobre os milagres, sobre as riquezas, mas em que o Filho de Deus os ensinasse a terem comunhão com o Pai. E aí vem a orientação para nós, os casados. O casal que coloca e pratica esse mesmo princípio de vida, certamente estará apto para enfrentar através de discernimento divino, a todas as adversidades e investidas malignas que se levantam contra o glorioso plano de Deus, né, que Deus tem empreendido sobre as suas vidas, assim como a intemperança promovida pela própria natureza humana. As orações, o estudo das Escrituras nos permite esse conhecimento e esse alargamento na maturidade. Todos esses pontos, e se você pratica ou se você recebe, você está comunicando ou recebendo um sinal. Esses sinais demonstram como a estação conjugal está sendo construída. Sinais que intervêm de forma positiva
ou negativa sobre a estação do casamento. Veja que Jesus dizia que a natureza de certos sinais pode nos dar uma boa compreensão dos tempos, ou seja, do clima. E para a vida conjugal, esse clima corresponde ao clima conjugal, ao estado emocional que está sendo vivido pelo casal. Vamos aos sinais de inverno, então. Eu vou realçar aqui apenas 6 sinais. Poderíamos alongar e estudar muitos outros, mas 6 sinais para que tenhamos uma ideia. Então, em resumo, né, o inverno significa dificuldade, uma relação em que se destaca a dificuldade no relacionamento. A frieza, né, percebida pela indiferença, ou seja, não se vibra pelo sucesso do cônjuge, indiferença aos valores do cônjuge, ou seja, o que era importante para ambos deixou de ser importante, agora é importante apenas para quem vive aquele momento. Indiferença no sentido de não agradar mais o cônjuge, quero agradar a mim mesmo. Por exemplo, a rigidez na relação, que é um sinal de egoísmo, né? Então a rigidez é a má vontade de considerar a perspectiva do outro, não é mais maleável ao que o outro pensa ou gosta, não aceita a diferença de ideias. Ainda um outro item, nós temos lá perda de comunicação, o silêncio verbal e às vezes até sexual também. Então, perdem a comunicação verbal, não se interessam em negociar sobre o que podem fazer juntos. Existe a abstenção da comunicação sexual, abre mão do contato do toque físico e ao prazer mútuo. Estão separando o ser uma só carne, que disse Deus lá no princípio. Um outro fato é hibernação ou isolamento, características do inverno. As vidas são tratadas de forma independente, embora estejam no mesmo teto, não compartilham os planos, não compartilham os projetos. Os projetos não são mais os nossos, mas são apenas os meus e os seus. Outro item característico do inverno é a incapacidade de ver além. O inverno retira esperança. O urso, por exemplo, né? Ele caça e come tudo que pode fora do inverno. Porque ele sabe que quando o inverno chegar, a única coisa que lhe resta é dormir, porque não há esperança fora da caverna. Muito bem. Não se vê mais aquela folha branca, somente pontos dispersos que mancham o contexto que havia sido planejado desde o início. Uma outra característica do inverno é viver apenas no passado. Então não se esquece os maus momentos. Eles ocupam espaço no coração e dessa forma eles vão semeando raízes que amarguram o coração. Então não viva no passado. Não permita que os capítulos do passado atrapalhem a história que está por vir. Tem um Salmo 108, verso 13, que diz: em Deus pode-se fazer proezas. Essa é a ideia de um Deus que é poderoso para mudar as estações, para nos auxiliar a mudar as estações que vivemos. Um outro item importante e característico do inverno é supervalorizar os problemas. No inverno há uma tendência de supervalorizar os problemas. O casal que está no inverno só olha para os problemas. Os problemas são vistos de forma muito maior do que efetivamente são. E sobretudo, e com a tendência de se culpar o cônjuge. Então, ninguém quer resolver a questão. Nós queremos encontrar um culpado. E quando nós encontramos um culpado, então eu sou inocente. Culpado é o outro. Então, ao invés de chamar para si a oportunidade de mudança, né, se perde tempo procurando o culpado. Como é que o inverno chega? Como é que o inverno aparece na relação conjugal? O inverno pode chegar por motivos aparentemente simples, mas que explodem como uma granada, causando uma reação em cadeia com muitos estilhaços.
Basta estar desligado da sua relação, ou seja, desconectado. Acho que essa é a palavra que mais cabe aos nossos dias, né? Desconectado de sua relação. Achar que já construiu tudo o que tinha para ser construído e que a relação não precisa de uma manutenção periódica. Deve-se lembrar que quando o tempo passa, as pessoas mudam. E quando as pessoas mudam, há novas coisas a se fazer, a se viver, justamente por essas mudanças que surgiram. As necessidades passam a ser outras e isto exigirá um realinhamento dos interesses sobre a perspectiva de quem irá suprir sobre o outro novas necessidades e anseios. Enfim, teremos manutenções constantes. É importante termos isso em mente. Como vencer o inverno? A grande sacada para se vencer o inverno é primeiro saber que ele existe, identificar a estação conjugal a que você está, em que estação está o seu casamento. Ficar atento aos sinais, pois tudo que entra no estado de inverno tem grande probabilidade de se cristalizar, virar gelo, petrificar. Se lembrar que Jesus nos orienta que o insucesso da relação conjugal está no coração endurecido. Isso está lá em Marcos capítulo 10, no verso 5. Um coração petrificado. Ter um coração maleável, disposto à mudança, que esteja disposto a se esvaziar das suas razões, lembrando que crente não tem razão, crente tem perdão. Se lembrar que não somos como árvores em que não há movimento, né? Nós não estamos enraizados, mas nós podemos atuar sobre os eventos e mudar esses eventos. Nós estamos libertos em Deus, né, para se fazer tudo novo, como Ele mesmo em determinado tempo disse que tudo se faz novo. Se lembrar que somos filhos de Deus e como disse Daniel lá no capítulo 2, versos 19 a 20, bendito seja Deus para todo sempre, porque a Ele, né, dele é a sabedoria e força, lhe pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Esse texto é um convite, né, para que destronemos o rei do nosso eu interior. Coloquemos Deus, Jesus, assentado no trono dos nossos corações, no trono que impera as nossas relações, que impera o nosso casamento, que deve imperar sobre o nosso casamento. Então deixemos ele retirar o rei do egoísmo, né, a rainha da ignorância, o rei da insensatez, o rei das palavras duras, o rei da insensibilidade, da frieza, da dureza de coração, e que se assente em nossa relação o Senhor, conselheiro, príncipe da paz, para governar sobre nós na unção do Espírito Santo, com um fruto de paz, de longanimidade, de temperança, de amor. Portanto, nós não devemos viver no passado, né? Fazer como Paulo nos orienta. Deixemos as coisas que ficaram para trás, caminhemos para as que estão adiante de nós. Buscar a primavera e resgatar o primeiro amor. Coloque em prática estratégias de Deus, estratégias divinas, estratégias registradas na sua palavra, como por exemplo lá em Tiago, capítulo 1, verso 4. Agir com perseverança para o aperfeiçoamento. Se lembrar de que estamos em constante aperfeiçoamento. Para sermos aperfeiçoados por completo e não nos falte virtude alguma. Busquemos em Deus, estejamos juntos, aliados, esposa e esposo, neste percurso, neste projeto. Ainda como, por exemplo, em Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso antes, diz: antes de tudo exerça profundo amor fraternal uns para com os outros. Não é interessante? Pedro aqui convida para
viver um amor fraternal. E às vezes nós vemos casais que para com os seus amigos desfrutam de grande amor fraternal e às vezes para com eles mesmos isto não é uma verdade. Mas Pedro, antes de tudo, exerça profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Nos faz esquecer o que é errado e alimentar a expectativa das mudanças. Isso por quê? Porque a mágoa falha, o rancor falha, a raiva falha, mas o amor não falha. Temos algumas estratégias para se vencer o inverno. A primeira delas é encabeçada pelo perdão. O perdão é a ferramenta, um instrumento de cura. Então, escolha uma atitude de sucesso, aprenda a falar a linguagem de amor do seu cônjuge, e dessa forma você evitará o inverno, né? Ouça-o com empatia, tenha uma boa comunicação, né? Descubra a alegria de ajudar o seu cônjuge a ter sucesso. Quando ele tem sucesso, você tem sucesso com ele. Conselhos para se distanciar do inverno. Não entre em hibernação, ou seja, não entre em isolamento, mas movimente-se. Não deixe a sua relação estagnada, mas movimente-se. Se desprenda das angústias do passado, não viva no passado. Se desamarre do passado, como que vive se queixando do que passou. Lembre-se que no inverno não se produz fruto. Os pássaros migram para a primavera, para o outono, fugindo da frieza do inverno. As baleias, os lobos marinhos e muitos outros animais, eles migram para áreas mais quentes, fugindo da frieza do inverno. Portanto, nós devemos nos alinhar, alinhe-se com o seu cônjuge para reconstruir um ambiente de primavera. Ambiente de primavera. Movimente-se para isso. Muito bem, falando então da primavera, o que caracteriza a primavera como estação climática? Para iniciar, é importante ter em mente que todas as estações são originadas pelo movimento da Terra, né? Isso quando olhando para a estação climática. Quando a Terra se move, né, em torno do Sol, há uma troca, né? A mudança de estações se dá por essa movimentação. A vida se dá por movimentação, portanto, não fique estagnado, movimente-se, né? O movimento da vida na primavera é percebido pelo florescimento. Aquilo que o inverno consumiu da vida, a primavera vem com um novo ciclo. Plantas novas começam a brotar, florescem, né? Enchendo a terra que antes estava seca e cinza, né? Agora de cores vibrantes e de belas cores. Temperaturas antes geladas se tornam tenras e um ambiente agradável. Essa é a transição do inverno para a primavera. As árvores que eram secas, elas se tornam agora como floridas, com folhas e até produzem frutos. Os dias curtos e noites longas do inverno dão espaço ao inverso. Dias maiores e noites mais curtas, tentando nos dizer que aquele período de treva é substituído pelo som dos pássaros dos beija-flores. As chuvas aparecem irrigando a vida, né? Dando cor e cheiro de grama verde. Tudo tem recomeço com a primavera. Então, estação do inverno, vamos pensar no recomeço que é a primavera. A primavera na vida conjugal, como é que se caracteriza? Se caracteriza pelo novo tempo, um novo tempo. Tempo de se desprender do frio do inverno, sair da hibernação e recomeçar. A partir do exemplo dado pela vida com a movimentação da Terra, nós temos uma grande lição da natureza, demonstrando que a vida é melhor quando nos movimentamos, ou seja, quando procuramos resgatar o que se perdeu no período de inverno. Em outras palavras, tem que partir para cima, casal. Tem que partir para a reconquista e se despertar para os novos começos, para se recomeçar. E a palavra de ordem é recomeçar.
é se desprender da frieza, do silêncio e caminhar para uma relação que seja tão fulgurante, tão radiante, quanto a estação das flores, chamada primavera. Olha que coisa interessante. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar diversos livros e até filmes falando sobre recomeço. Então, embora a sociedade, de modo geral, estimule a separar, inclusive tem um texto horrível, popular, que diz que a fila anda. O verdadeiro triunfo está no ato desafiador de se recomeçar. É aí que está o triunfo, né? E só não recomeça quem está aprisionado no inverno. Agora, a Bíblia diz algo sobre recomeço? Sim. Não há nenhum outro lugar na humanidade um registro tão verdadeiro de fatos tão reais sobre a vida do homem como os que a Bíblia aponta. Você sabia disso? Tamanho é o conjunto de fatos reais, experiências reais, registradas na história, né? Uma história de superação, onde são apresentados pela Bíblia como a humanidade abraça a oportunidade do recomeço. Vejamos alguns trechos aqui sobre recomeço, né? Diz assim, por exemplo: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. Recomeço. Era Deus dizendo: vamos fazer novas todas as coisas. A história do filho pródigo é uma história de recomeço. Diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. Recomeço. E lhe direi: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa de seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Recomeço. O pai estava desejoso por um recomeço. Outra história de recomeço está em Gênesis 3,15, aonde diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus fala de um novo Adão, de recomeço. Outro trecho que fala sobre recomeço: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. São recomeços. É aquele que percebeu que por sua própria sabedoria e pensamento não conseguiu alcançar bons resultados, mas entregando a sua vida ao Senhor, Ele endireitará as suas veredas, Ele lhe dará nova oportunidade, recomeços. Isso está também em Provérbios 3, 5 e 6. A vida de Paulo é um exemplo de recomeço. Primeiro Saulo e depois Paulo, uma história de recomeço. Deus está tão interessado em recomeços que nos concedeu primavera depois do inverno. Recomeço. O homem é um ser dotado de características para recomeços. Portanto, se algo não está dando certo ou não deu certo, vamos recomeçar, vamos repensar. Diante de toda a criação, o homem é o ser mais capacitado para recomeços. Ao homem foram dadas características especiais que o direcionam a estabelecer recomeços. Já percebeu que nós somos os únicos em toda a criação que possuímos e identificamos as diversas formas de amar? Já parou para pensar nisso? Sob toda a criação, nós somos os únicos que recebemos e conseguimos distinguir essas várias formas de amor. Veja, por exemplo, o amor storge, o amor fraternal, o amor filia, é aquele que é dado pela amizade, o amor eros, dado pelo amor romântico e até mesmo sexual, o amor filáutia, perigoso amor filáutia, que é o amor próprio. Veja, muitos podem até se perguntarem
Porque mesmo com todas essas mais variadas formas de amar, com toda essa capacidade, poxa, por vezes nos vemos à margem das boas relações e precisamos estabelecer recomeços. Isso é uma pergunta importante e é respondida pelas Escrituras também. Então veja, embora pareça até complexo, na realidade é bem simples. Tudo começa antes do pecado, né? Precisamos alargar nossa compreensão sobre o ato de amar e sobre como recomeçar e se restabelecer. No princípio, tudo havia equilíbrio, em tudo estava o equilíbrio. As coisas estavam em equilíbrio antes do pecado. Deus passeava no jardim, se encontrava com Adão e Eva, e era assim, na viração dos dias, havia um equilíbrio total. Até que, em certo dia, Deus pergunta a Adão: onde está Adão? Aonde você está? Estou te procurando e não te encontro aqui no jardim. E Adão estava escondido. Algo havia acontecido, algo havia distorcido a percepção que Adão tinha sobre as coisas. Deus, ao insistir no assunto, Adão responde que a mulher que me deste me levou a comer do fruto do qual não se podia comer. Nós já começamos a perceber uma mudança na forma do amar. O amor de Adão já não era mais o mesmo. O espaço ocupado pelo amor pragma, que antes era o protetor, o compromissado protetor, agora estava sendo ocupado por um lado mais tóxico do amor filautia, que é o amor próprio, ele tinha que se proteger. Agora, uma distorção nos valores do amor filautia, né? E ele se tornara egoísta, individualista e nada companheiro. Então, com o pecado, houve uma distorção na forma, na compreensão do exercício do amor. Onde estava o amor pragma, que se desenvolveu ao longo do tempo, Adão agora amava mais a si mesmo. Não demorou muito e teremos Caim demonstrando desequilíbrio no amor histórgico, o amor familiar, ele mata o próprio irmão. Jesus, quando interrogado acerca do grande mandamento, apresenta junto com o maior mandamento outro semelhante a esse maior. Jesus orienta que o amor ao próximo deveria ser como o amor a si mesmo. Olha que legal! O amor filautia precisa ser revestido do amor ágape, o amor de Deus. Recomeços serão bem-sucedidos se recheados com o amor do Pai, o amor ágape. Aí sim alcançarão a proposta ideal. Precisa se voltar ao equilíbrio das coisas. Isso se faz com a presença de Deus, com a participação de Deus. O amor do Pai, esse sim lança fora todo medo. Esse sim põe as coisas em ordem. Esse sim resgata os valores perfeitos. Aqui está uma ótima oração a ser feita sobre a relação conjugal. Senhor, acerca da minha esposa, me encha do teu amor acerca da minha relação para com ela. E de igual modo a esposa, né, aprimore este amor maravilhoso que é o teu amor. A equação matemática do amor, né, e do recomeço. Recomeço representa em desapego ao antigo, desapego aos hábitos antigos, aos meios de vida antigos, ao desgrudar dos efeitos produzidos no passado para viver uma nova expectativa e experiência em que novas oportunidades estejam sob o foco e de forma a se desprender dos eventos do passado, policiando para que não se incorra nos mesmos equívocos. É necessário a presença de Deus, ela resgata a esperança, ela dá a expectativa. Recomeços representa dizer que as decepções do passado não definem, né, o que se pode viver no futuro. Então, não pratique os hábitos da discórdia.
Isso é estar proposto ao recomeço. O recomeço nos traz o novo, e o novo é a ruptura com o velho. Velhas formas de viver, velhos hábitos, velhos comportamentos devem ser lançados fora, né? O inferno, olha que coisa interessante, o inferno trabalhará com as ferramentas que dermos a ele. Isso está em Efésios 4:27. Portanto, não dê lugar ao diabo, né? E como é que se dá lugar ao diabo? Vivendo no passado, nas amarguras do passado. Veja só o interesse de Deus. Veja Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Diz que existem duas escolhas em que o céu é testemunha: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e viva. Ou seja, não permita que os desentendimentos durem, sejam rápidos no perdão. Essa é a sacada do recomeço. O maior sinal do recomeço não está em nós nos esquecermos dos momentos ruins, mas é quando eu não lembro a ela a velha pessoa que eu era. Portanto, os hábitos do passado precisam ser deixados de lado, realmente postos no mar do esquecimento. Mas assim, né, se eu a surpreender com coisas novas, tendo um novo comportamento, as coisas mudam. Porque aquilo que seria o eventual, o racional de ser praticado, agora está sendo substituído por coisas novas. O Senhor está interessado em recomeços. E para que haja superação, devemos ter em mente que superação representa em dedicar-se em ações maiores e melhores. Ou seja, superações. Muito bem. Aqui chegamos ao fim da primavera e vamos então para o outono. E o que dizer do outono? A estação do outono pode ser uma metáfora muito interessante para o casamento e a vida conjugal. São listadas características do outono, como por exemplo a mudança das cores das folhas, a queda das folhas das árvores, a diminuição dos dias e o aumento da incidência dos ventos e chuvas. Isto significa a importância de adaptar-se às mudanças que acontecem na vida e no relacionamento. O outono é uma estação de mudanças, né? De manter a comunicação e o tempo de qualidade juntos. O outono é visto como um momento de mudança, de transição, mas também pode ser permeado por momentos de beleza e de renovação. E com esforço e dedicação, os cônjuges podem manter o casamento de forma feliz, saudável, né, nessa estação da vida. Portanto, a sacada, né, é não chegar ao inverno. O outono é perigoso porque a tendência é caminhar para o inverno, por causa da mornidão, do espaço que se dá no outono para o silêncio, que caminha para o isolamento e depois disso o inverno. Então a pergunta que faço é: como evitar a estação de inverno na relação conjugal? Alguma dica? A resposta é simples. Preste atenção no outono, nos sinais do outono, na relação conjugal, de forma muito semelhante a um outono que bate à porta da relação tentando conduzi-la ao inverno. E como começa o outono? Aparentemente bem. Se você pegar um vídeo na internet de como o outono ele aparece na Terra, né, ao girar da Terra, é uma estação belíssima aos olhos. A mudança das cores nas folhas, a queda das folhas nas árvores, dias começam a diminuir e as noites ficarem mais longas, incidência de ventos frios. O outono na vida conjugal é algo que nós precisamos prestar atenção aos sinais. Principal ponto de entrada do outono no casamento é a perda do tempo de qualidade. Atividades individuais passam a interferir no tempo de qualidade. Lembrando que tempo de qualidade é aquele tempo em que o casal define estar juntos para suas conversas, para sua distração, momento em que a atenção de um é direcionada ao outro. Importante comentar que independe da linguagem do amor ser o tempo de qualidade. Ou seja,
todo casal deve ter tempo de qualidade, né? Consequências da perda do tempo de qualidade: distanciamento conjugal, né? Deixam de estar juntos. Deixar de estar juntos é não permitir o florescimento, né? É dar a oportunidade para se perder as cores. O casal deixa de viver o unir-se-á de Deus, né? E passam a consumir o tempo em atenção sobre as coisas, assuntos alheios ou a pessoas que estão totalmente fora da relação fundamental que Deus criou. Isto os leva ao descolamento, ao desprendimento. Passam a fazer de forma separada o que poderiam e deveriam fazer juntos. Isso é individualidade, né? Então, descolamento. Descolamento leva à impaciência, ou seja, perdem a conexão, perdem a sintonia e alteram o humor. Passam a ter muita pressa em tudo. Não se deseja esperar mais o outro. As frases como vai logo, vamos logo, a pressa aí, surgem de forma predominante, né? Então, a impaciência. E impaciência faz o quê? É uma reação em cadeia, né? A impaciência leva o quê? A intolerância. Frases como, deixa que eu faço, vai. Deixa que eu resolvo, vai. Você está demorando muito com isso. Já percebeu esse tipo de situação? Pois é, isso está induzindo, trazendo para perto o inverno na relação conjugal. Às vezes já até no inverno se está. Não se tem mais aquele convívio, não se conversam mais sobre as situações, então se exclui o outro de determinados assuntos. Assuntos que antes eram tratados a dois, agora passam a ser tratados de forma individual, ou seja, há uma indisposição ao convívio, ao bate-papo, à troca de ideias. Esses sinais são as folhas que estão caindo ao chão. É a quebra do ambiente conjugal. O casal, nesse estágio, ele está construindo um outono no casamento. E o outono ele não para por aí. Os próximos efeitos são o quê? Perda de comunicação, ou seja, isso já demonstra a perda de comunicação. Comunicação verbal, comunicação visual. As pessoas já não conversam mais olhando uma para as outras, dando a atenção devida, olhando umas para as outras. Geralmente, elas estão envolvidas no seu aparelho celular, então trocam mensagens. Casais estão jantando, saem para jantar e cada um fica no seu ambiente, no seu universo, no seu mundo, no celular, olhando a rede social, ao invés de se divertirem socialmente ali, em conjunto, esposa e esposo. Então perde-se a percepção do estar em convívio, perde a percepção psicológica da coisa, né? Não se percebe se o outro está bem, se não está bem. Já não se tem a curiosidade de saber como foi o seu dia, como está o seu dia, né? Já não se tem mais aquele sentimento de solidariedade. As pessoas estão tão fechadas em si mesmas que perde a percepção de como o outro está se sentindo acerca das coisas. Não se percebe se o outro está bem, se não está bem, e nem mesmo, né, se incentiva a curiosidade em saber como o outro está. E aí surgem algumas perguntas na relação conjugal, como, por exemplo, você me ama? Quando um pergunta ao outro, você me ama? Talvez esteja a dúvida sendo uma crescente por causa de uma carência. A carência do estar juntos, da troca de ideias, do compartilhar, perda daquela comunicação íntima, inclusive sexual. Aqui todas as folhas já caíram. A árvore frondosa da primavera se tornou em galhos secos. Estão desguarnecidos no inverno já. Mas Deus tem uma palavra poderosa para resgatar esse tipo de sentimento, esse tipo de experiência. Certa vez Jesus foi interrogado sobre
a possibilidade de separação conjugal. E ele vai até Gênesis 2:24 e responde: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Portanto, não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso está em Mateus 19, verso 6. Veja bem, parte 1, não separe. O termo grego aqui é chorizo, que significa não partir, não dividir, não quebrar em pedaços. Essa é a ideia. Jesus está dizendo aos homens e à humanidade, está dizendo a nós, não se deixe dividir, não se deixe partir, não se deixe quebrar em pedaços. E aí pode surgir a pergunta, e quando é que nós nos permitimos quebrar em pedaços? Quando é que nós fazemos isso? Muito bem, quando nós permitimos o distanciamento, quando nós permitimos o descolamento, quando nós escolhemos a impaciência e a intolerância, quando nós resolvemos as nossas coisas pelo silêncio verbal, visual e íntimo também, nós estamos nos permitindo dividir. Nós estamos lutando, rasgando uma só carne que foi realizada lá em Gênesis. Nós estamos construindo um outono e um inverno terrível. Esse mesmo texto, ele é comentado também por Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, verso 31. Thomas Adams, um pregador inglês, ele diz algo importante. Ele diz assim: assim como pela criação Deus fez dois, pelo casamento Deus fez um. A costela, ora retirada, agora é devolvida. Unir-se-á, no hebraico, representa enjuntar-se de uma vez por todas como uma fusão. Portanto, cuidado, muito cuidado, nós devemos ter cuidado, porque esse processo de separação, ele é doloroso. Veja o cuidado de Deus em Deuteronômio capítulo 24, verso 5. A importância que Deus dá à união, ao manter-se unido, a criar um ambiente de união. Lá em Deuteronômio 24, 5, disse Deus: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Veja, qualquer encargo, hebraico dabar, impor ocupação perigosa, expor a pressão emocional. Deus está dizendo aqui o seguinte: não coloque sobre esse casal nenhuma atividade que os retiram da oportunidade de estarem juntos. Ficará livre, isento de obrigações de risco, essa é a ideia. Promoverá a felicidade, que é levar ao regozijo, desprender alegria e satisfação, ou seja, ser o companheiro, o parceiro, o protetor, altruísta, participativo, governador do lar. Isto representa dizer que há um estado, né, para as coisas dentro do reino de Deus. Há uma forma, há um mecanismo dentro das coisas do reino de Deus. Há um jeito, há uma maneira em que as coisas devem ser e estar dentro do reino de Deus. E todas as vezes que nós nos permitimos que essas coisas tomem uma forma diferente, nós estamos nos colocando para fora das diretrizes do reino, fora das perspectivas do reino, nos colocando para fora do ambiente do reino, um ambiente de risco. Mas que coisas são essas? Simples. O distanciamento, o descolamento, a impaciência, a intolerância, o silêncio verbal e íntimo. Todas essas características não pertencem ao ambiente planejado por Deus. Esse ambiente de risco é o que o inimigo das nossas almas deseja. Ele fica procurando a oportunidade, a brecha, e encontrando a brecha, ele entra por ali, adentra por essa brecha, arranca as demais folhas que faltam, traz ventos frios e tenebrosos, noites longas,
cega o entendimento do casal, ri da desgraça do casal e depois, sorrindo, vai embora, deixando na casa a amargura e no desconforto das intempéries. Ele deseja que nós estejamos fora do ambiente preparado por Deus dentro do seu reino. E aí é que somos presa fácil. Quando nós saímos do ambiente que Deus preparou, nós somos presa fácil. Ele tenta nos atrair para fora do ambiente do Pai. O que pode ser a estação do outono? Pode ser algo totalmente diferente. Para quem está atento aos sinais, o outono batendo a porta pode ser uma estação de transição para o amadurecimento, para a redescoberta de se fazer coisas boas e novas. Dessa forma, a vida conjugal não entra no outono, mas caminha para a primavera e para o verão. Portanto, uma estação de reafirmação pode ser o outono, de recomeço e de amadurecimento e de renovação de votos pode ser o outono. Chegamos então à última estação e então falaremos do verão. Verão, em sua forma climática convencional, é uma estação caracterizada pelo calor forte, pela oportunidade de viagens, passeios, uma estação alegre, onde as férias dão lugar à alegria, e para quem gosta, praia, piscina, parques com muita diversão, dias mais longos, tardes bonitas, com um pôr do sol exuberante, caminhar de mãos dadas, e etc, e etc. Muitas fotos, muitos likes, muitas curtidas. Para a vida, então, de modo geral, no verão se prefigura a interatividade conjugal, ou a interatividade familiar, ou seja, é momento de intimidade, de proximidade. Tenha em mente que verão é intimidade, proximidade. Estação que se passa o creme protetor, né, solar para uns ou bronzeador para outros. O que a Bíblia diz sobre o verão? Será que a Bíblia fala algo sobre essa estação? Será que nós conseguimos anelar a ideia de uma estação climática como o verão para a vida conjugal? Veja o que diz em Provérbios 10, verso 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 10, verso 5. Então, verão, para a Bíblia, é tempo de colheita, né? É tempo de se colher. Agora, para que haja colheita, é necessário fazer o quê? Primeiro, o solo precisa ser muito bem tratado, arado, adubado. É necessário se fazer a semeadura de uma boa semente. Cuidar para que as pragas não encontrem lugar após a semeadura. Então, e quanto à relação conjugal, quando é que todo esse preparo e semeadura são feitos? Muito bem. São feitos exatamente nas estações anteriores, ou seja, no cotidiano, mantendo-se na primavera. Cuide das flores na primavera. Não deixe a relação chegar no outono ou permanecer no outono. Lembre que o outono é uma estação de grande perigo, pois as folhas estão caindo. Lembre-se do risco da relação de aparência, porque o outono tem essa característica. Tudo muito bonito, tudo muito exuberante, porém é só a aparência. Estamos caminhando para o inverno. Não deixe de jeito nenhum que a relação entre no inverno, na frieza conjugal, no desinteresse. E como fazer isso? É simples. Siga os sinais. Lembra do que Jesus disse? Preste atenção aos sinais dos tempos. As reações do cônjuge são como sinais. Precisamos resgatar sempre esta ideia. Um comportamento, seja feliz, satisfeito ou insatisfeito, são essas reações que nos dão o tipo de estação em que ele está ou em qual estação realmente nós estamos dentro do ambiente conjugal. Portanto, o verão conjugal
com colheita farta requer boa intimidade, proximidade, estar atento aos sinais e reagir a esses sinais semeando boa semente. A dica é trazer a relação para o ambiente que Deus quer, usar uma linguagem adequada para resgatar o ambiente ideal, portanto, semear. Semear o quê? Zelo, cuidado pessoal, atenção da relação, na relação. As palavras devem ser construtivas, elogiar os acertos e ser perdoador sobre os erros. Semear atos de serviço, concluir isso com tempo de qualidade. Esses são elementos, são sementes para um verão graúdo, bem-aventurado. Essas práticas ampliam a intimidade conjugal e a proximidade familiar. São ações que demonstram sabedoria e solidariedade. Veja só o que diz Provérbios 24, versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com prudência a se consolida. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Veja que é uma vida de observação, ou seja, a sabedoria que constrói, a prudência que consolida, se faz através do conhecimento e do entendimento, que é reflexo do quê? Da intimidade. E conhecimento e entendimento vem da observação dedicada. Lembra da atenção dada aos sinais que você emite, que você recebe? Seja um observador inconformado, ou seja, interaja. Busque ampliar mais e mais essa intimidade. Isto é só uma questão de foco. Quanto mais focado eu estiver sobre esse ambiente, tão maior será a oportunidade de identificar e ler os sinais da minha relação e oferecer sobre eles atos de proximidade que corrijam distorções, ou seja, aqueles eventos não bem esclarecidos ou mal resolvidos. Dessa forma, estamos retirando as ervas daninhas e semeando a boa semente que amplia a nossa intimidade. Então lhe pergunto, é quando estou disperso ou desligado que alcanço as necessidades da minha relação? A resposta é clara, né? Não é dessa forma. Mas quando eu estou atento, o fruto de uma observação dedicada me conduzirá à boa colheita que é esperada ter no verão. Dica: os atos que não me conduzem à intimidade me separam dela. Olha que coisa interessante. Não há sabedoria nestas palavras? Atos que não me conduzem à intimidade me separam dela. A grande realidade é que, na maior parte das vezes, estamos mais conectados com as coisas do que com as pessoas. Isso é o mesmo que dizer que, na maior parte das vezes, temos mais intimidade com as coisas, seja o carro, a casa, a profissão, o pet, os estudos, do que com as pessoas. Há aqui um cuidado a ser tomado. Ao investir tempo com as coisas em detrimento às pessoas. Então, devemos investir tempo para com as pessoas e principalmente com o cônjuge. Portanto, conheça o seu cônjuge. Seja íntimo dele. Faça a ele o que você sabe que pode fazer e que esteja associado ao que ele gosta, ao que ela gosta. Isto amplia a intimidade. Intimidade significa estar perto, permanecer perto, permitir ao outro que se sinta à vontade em sua presença, com liberalidade, sem reservas. Intimidade é algo interessante. Se você não exercitar, ela se atrofia. Veja que raciocínio interessante. A intimidade, quando ela não é exercitada, quando ela não é exercida, ela se atrofia. Nós até podemos saber tudo que o outro gosta, ou seja, se conhece o produto final que o cônjuge gosta, mas o processo para se alcançar este produto final pode ter se perdido.
A habilidade de se fazer se foi. Isto pode, inclusive, nos dizer algo. Isto porque talvez estejamos emocionalmente atrofiados, às vezes até embaraçados, sem saber por onde começar. Então, fortaleça os laços de intimidade, crie laços de profunda intimidade com seu cônjuge. Você já parou para pensar que nós vivemos nos especializando em algo? Imagine para o trabalho. Sua empresa quer o melhor funcionário, então você se especializa. Quando você leva o carro ao mecânico e chega lá, ele conecta o carro a um computador, pronto, já precisou se especializar. As coisas mudaram, as pessoas estão se especializando. Imagine que você vá a uma entrevista de emprego. De repente vem a pergunta: mas o que você faz de melhor? Qual é a sua especialização? Então, da mesma forma, nós devemos trazer este conceito para o ambiente familiar, para o ambiente conjugal. Se especialize em seu cônjuge. Essa pessoa que está com você deve ser o assunto da sua vida. Deve ser o foco central da sua vida, deve ser depositado sobre ela. É uma questão de foco naquilo que realmente importa. E neste caso, é o cônjuge. Desperte-se sobre o seu cônjuge, faça o que ele gosta. Sabe o resultado de se fazer o que o outro gosta? É um verão na certa, é um verão certeiro. Daí então, encerramos o nosso período de esclarecimento das estações climáticas e o paralelo com as estações conjugais, com a vida conjugal, com o casamento. Deus abençoe você e que você possa meditar em tudo aquilo que nós falamos aqui e estabelecer sobre a sua vida momentos de muita paz, de muita prosperidade, de muita intimidade e colher no verão os frutos de dedicação que foram semeados ao longo de todo o tempo que estiverem e estão juntos. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.